Resolução Conjunta número 4.220, 28 de junho de 2012. Mapa PMBM, alterado pela Resolução número 5.403, 24, capítulo 7. Da juntada, desapensação, do desentranhamento e desmembramento de documentos e autos de processo. Artigo 260. A juntada, a separação e o desentranhamento de processo ou documento serão objeto de termo lavrado no processo correspondente. Artigo 261. Juntada é a união de um processo a outro, ou de um documento a um processo. Realiza-se por anexação ou apensação. A juntada de processo será executada pelo protocolo central ou setorial da unidade correspondente, mediante determinação ou por despacho, da autoridade competente. 1. Juntada por anexação é a união definitiva e irreversível de um ou mais processo, documento, a um outro processo, considerado principal, desde que pertencentes ao mesmo interessado e que sejam referentes ao mesmo assunto. A juntada por anexação será feita quando houver dependência entre os processos a serem anexados. A dependência será caracterizada quando for possível definir um processo como principal e um ou mais como acessórios. Exemplo que caracteriza o processo principal e acessório é o recurso contra a decisão que aplicar a sanção disciplinar. A metodologia adotada para a juntada por anexação é: 1. Juntar as peças do conjunto acessório ao processo principal. 2. Colocar em primeiro lugar a capa e o conteúdo do processo principal. 3. Numerar e rubricar as peças do processo acessório, obedecendo à numeração decorrente do principal. 4. Anotar, na capa do processo principal, o número do processo acessório que foi juntado. 5. Registrar, se for o caso, em sistema próprio, a juntada por anexação. 2. Juntada por apensação é a união provisória de um ou mais processos a um processo mais antigo, destinada ao estudo e à uniformidade de tratamento em matérias semelhantes, com o mesmo interessado ou não. Observar, na juntada por apensação, a seguinte metodologia: 1. Manter superposto um processo ao outro, presos por colchetes ou barbante, conforme o número de páginas, ficando em segundo lugar o processo que contenha pedido de juntada. 2. Manter as folhas de cada processo com sua numeração original. 3. Lavrar por despacho manual o termo de juntada por apensação na última folha do processo mais antigo, o qual, no ato da apensação, ficará em primeiro lugar. 4. Anotar na capa do processo que ficar em primeiro lugar o número do processo apensado. 5. Registrar, se for o caso, em sistema próprio, a juntada por apensação. Artigo 262. Desapensação é a separação física de processos apensados. A desapensação, bem como a juntada de processos, serão executadas pelo protocolo central ou pelo setor da unidade correspondente, mediante determinação, por despacho da autoridade competente. A metodologia para a desapensação será: 1. Separar os processos. 2. Lavrar, por despacho manual ou digitalizado, o termo de desapensação no processo que solicitou a juntada. 3. Tornar sem efeito, por despacho manual ou digitalizado, a anotação da capa do processo feita à época da apensação. 4. Por despacho de encaminhamento em cada processo a ser desapensado. 5. Registrar, se for o caso, em sistema próprio, a desapensação. Artigo 263. Termo de desapensação é o instrumento utilizado para registrar a separação física de dois ou mais processos apensados. Artigo 264. Desentranhamento de peças é a retirada de peças de um processo, que poderá ocorrer quando for conveniente à administração ou a pedido, motivado, do interessado. A retirada de folhas ou peças ocorrerá onde se encontrar o processo, mediante despacho prévio da autoridade competente. Artigo 265. Sempre que houver retirada de folhas ou peças, deverá ser lavrado, após o último despacho, o termo de desentranhamento, que pode ser feito por intermédio de carimbo específico, digitalizado ou manuscrito. 1. Quando a retirada de folhas ou peças for a pedido de terceiros, usar o carimbo de desentranhamento de peça, no qual consta o recibo da parte interessada. 2.
O processo que tiver folha ou peça retirada, conservará a numeração original de suas folhas ou peças, permanecendo vago o número de folha, S, correspondente, S, ao desentranhamento, apondo-se o carimbo pertinente à providência implementada. 3. É vedada a retirada da folha ou peça inicial do processo. 4. As peças desentranhadas serão arquivadas em pasta própria junto a SRH ou equivalente na unidade. Artigo 266. Desmembramento é a separação de parte da documentação de um ou mais processos para a formação de novo processo. O desmembramento de processo dependerá de autorização e instruções específicas da autoridade competente. Artigo 267. A separação de parte da documentação de um processo, para formar outro, ocorrerá mediante despacho da autoridade competente, utilizando-se termo de desmembramento, conforme metodologia a seguir: 1. Retirar os documentos que constituirão outro processo. 2. Apor o termo de desmembramento no local onde foram retirados os documentos, que poderá ser feito por intermédio de carimbo específico. 3. Proceder à autuação dos documentos retirados, renumerando suas páginas. Seção 1. Do encerramento e da abertura de volume subsequente de autos de processo. Artigo 268. Os autos não deverão exceder, em regra, a 200 folhas em cada volume, e a fixação dos colchetes observará a distância, na margem esquerda, de 0,3 cm. Parágrafo único. Os autos poderão exceder o número de folhas acima fixado, de forma a se evitar a formação de novo volume com pequena quantidade de folhas. Artigo 269. Quando a peça processual contiver número de folhas excedente ao limite fixado neste manual, a partir do número seguinte, formar-se-ão outros volumes, tantos quanto forem necessários. Artigo 270. Encerramento e abertura de novos volumes serão efetuados mediante a lavratura dos respectivos termos em folhas suplementares, prosseguindo a numeração, sem solução de continuidade, no volume subsequente. Artigo 271. A abertura do volume subsequente será informada no volume anterior e no novo volume, da seguinte forma: 1. No volume anterior, após a última folha do processo, incluir-se-á termo de encerramento de volume, por intermédio de carimbo ou despacho manuscrito, devidamente numerado. 2. No novo volume, logo após a capa, incluir-se-á termo de abertura de volume, por intermédio de carimbo ou despacho manuscrito, devidamente numerado, obedecendo-se à sequência do volume anterior. 3. A abertura de um novo volume será executada diretamente pelo encarregado do processo ou pela administração militar correspondente, que deverá providenciar o preenchimento da nova capa. 4. Os volumes deverão ser numerados na capa do processo, com a seguinte inscrição: 1 volume, 2 volume, assim por diante. 5. O documento encadernado ou em brochura, bem como os de grande volume, serão apensados ao processo com a colocação da etiqueta de anexo contendo o número do processo e a palavra anexo. Um mapa PMMG